Muito bem, apesar da rapidez, na verdade se fechou um ciclo hoje muito importante, porque esta sessão, que você ainda vê imagens aqui no telão, eu estou aqui com o Dr. Breno Melaranho, que é professor de Direito da UFRJ, já vai dar a sua apreciação, tratou-se, vamos dizer assim, de duas questões fundamentais. Aqueles embargos declaratórios, aqueles recursos que ainda faltavam, e logo depois se entrou na discussão dos chamados embargos infringentes. Vou pedir então ao Dr. Breno que nos explique aqui o que foi relevante da primeira parte, porque para o Dr. Genu foi importante, na medida que teve redução do crime dele, e eu quero que o senhor também comente então o que significa agora essa possibilidade dos advogados fazerem justificativas através de memoriais na próxima semana. Exato. Algumas defesas, né, que teriam direito a entrar com os embargos infringentes, elas não entraram, né, esperando o julgamento dos embargos de declaração. Duas defesas entraram também com embargos infringentes, porque há um risco do embargo de declaração não ser conhecido, né, ser considerado manifestamente incabível, hipótese em que estaria correndo o prazo para os embargos infringentes. Então, qual é a situação que ficou? Duas defesas entraram com os argumentos em relação aos embargos infringentes, inclusive os argumentos relativos ao cabimento, né, do julgamento desse recurso, né, se ele ainda existe ou não, que é o que estava sendo discutido, e as outras defesas que têm direito a interpor o recurso de embargos infringentes optaram por ainda não entrar. O que o ministro Barroso explicou? Eles julgariam o cabimento ou não do recurso embargos infringentes sem ouvir os argumentos jurídicos dessas defesas que têm direito a interpor embargos infringentes. Então, ele propôs a suspensão do julgamento, abertura de prazo para essas outras defesas apresentarem memoriais. O que são memoriais? Memoriais são petições, né, em que essas defesas vão também ter o direito de apresentar os seus argumentos pelo cabimento, né, dos embargos infringentes. Deixa eu fazer uma correção aqui, eu sou professor de Direito da PUC do Rio de Janeiro, também, não da UFRJ. Agora, uma observação, só para a gente poder botar uma ordem aqui para o nosso assinante entender. Na primeira parte, se discutiu aqueles recursos que faltavam, aí nos chamados embargos declaratórios. Se analisou, então, os recursos, João Cláudio Genu, que estava pendente desde semana passada, e também Rogério Lanza Tolentino. No caso do João Cláudio Genu, quer dizer, em síntese, se eu estiver enganado, o senhor me corrija, na verdade, a prisão dele passou de 5 anos, a condenação, para 4 anos, porque ele não poderia ser penalizado com uma pena maior do que o seu chefe, do que aquele que fez com que ele também praticasse o crime, não é isso? Então, ali naquele caso, então, compensou para os advogados terem entrado com esses recursos, com embargo autoritário. Diminuiu a pena dele. Olha como às vezes é importante a existência do recurso embargo de declaração, né? No julgamento anterior, o tribunal reconheceu que esse réu praticou o crime, mas teve uma menor importância. E, ao mesmo tempo, atribuiu a ele uma pena maior do que um outro réu que o tribunal mesmo disse que teve uma maior importância, né? É algo contraditório que não faz sentido. Então, o tribunal, através do julgamento dos embargos de declaração, ele consertou, ele modificou a sentença para consertar esse erro cometido. Então, algumas vezes os embargos de declaração ele pode ser usado pela defesa como forma de protelar, de atrasar o andamento do processo, em outras vezes não, né? Em outras vezes é importante porque havia sim uma decisão contraditória reconhecida pelo tribunal. Logo depois se analisou então o caso de Rogério Lanza Tolentino. Eu estou abreviando mesmo aqui, sintetizando, porque depois nós vamos mostrar trechos, vamos conversar sobre cada item. Cada uma dessas decisões, essas decisões foram cercadas de discussões, de ponderações que vale a pena a gente também conversar mais adiante. Mas daí logo em seguida se discutiu o caso do sócio Marcos Valério, Rogério Lanza Tolentino. Ali também aí foi diferente, se rejeitou os embargos que haviam sido solicitados. Os recursos, vamos dizer, dos advogados. Por maioria, né? Por maioria. Exatamente, tiveram votos vencidos no sentido de... não foi unanimidade. Exato, de aceitar os argumentos e modificar a decisão anterior, mas acabou não sendo maioria e a maioria foi pela manutenção da primeira decisão. Né? Aí, mais adiante, na fase seguinte, lembrando que isso começou por volta de 2h30 da tarde, né? Nós estamos agora com 5 horas e 5 minutos, terminou agora há pouco a sessão, aí mais adiante, aí sim se começou a discutir a questão dos embargos infringentes. A primeira justificativa,
se eu posso usar esse termo, né? Foi dada pelo presidente dando seus argumentos por que ele achava que não se deveria aceitar, vamos dizer assim. Pôr em julgamento. O presidente Joaquim Barbosa, na verdade, não é isso? Ele fez a defesa dele. O que está sendo discutido é se ainda existe esse recurso no ordenamento jurídico ou não. Né? Por isso que se chama o cabimento do recurso ou não. Se esse recurso deve ser colocado em julgamento ou não deve ser colocado em julgamento. O ministro Joaquim Barbosa, como relator da ação penal, ele negou o seguimento a esse recurso embargos infringentes. Ele julgou manifestamente incabível, de maneira, como se diz, monocrática, ou seja, foi uma decisão dele e só dele. Né? E a partir dali passou. A partir dali as partes interpuseram um recurso previsto no regimento, que é o agravo regimental, para submeter a decisão dele a todo o plenário. E o plenário vai, a partir da semana que vem, julgar se é cabível ou não o julgamento dos embargos infringentes. Cada um daqueles itens que foram levantados. Exatamente. Ali, não é um item só. Através de cada um daqueles itens levantados e, possivelmente, de outros itens que agora as outras defesas que ainda não haviam recorrido com os embargos infringentes podem levantar.